Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Professor Tarcísio. E nós temos aqui uma série de vídeos falando sobre temas jurídicos, também temas políticos, economia, temas técnicos focados no agronegócio. E por esses dias, aliás, por esses meses, nós estamos focando na avaliação de imóveis rurais. E eu convido você a assistir esse vídeo de hoje, porque a gente vai falar aqui de duas ferramentas que são essenciais, tá? Uma já bem mais antiga e outra que é uma ferramenta aí, né, da tecnologia que nos permite fazer avaliações com uma precisão incrível. Então eu te convido para conhecer um pequeno comentário que eu vou fazer sobre essas duas ferramentas e despertar sua curiosidade para que você se dedique mais, né? Faça cursos, aperfeiçoamentos nessas duas áreas. Tudo bem? Mas antes de começar, eu quero fazer um convite muito importante. Pessoal, deixa um like, deixa um comentário. Se for possível, se você gostou do conteúdo, lembra aí de um amigo que você acha que esse conteúdo pode ser importante para ele. Às vezes alguém que está buscando uma nova frente de trabalho, uma fonte de renda, e com certeza esse vídeo aqui pode despertar nele aí a curiosidade para começar um novo trabalho, abrir mais uma frente, né, de prestação de serviço. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os nossos dois temas? Estatística, isso deixa assim lembranças, paixões da época, né, de faculdade. E geoprocessamento aplicado ao agronegócio. Nesse vídeo de hoje, tá, eu não vou falar sobre estatística e ficar ensinando estatística para vocês, não é esse o objetivo. Eu vou fazer um comentário sobre a importância da estatística e como o uso dela vem sendo transformado com o uso das ferramentas, né, de informática, os computadores, e que isso tem pontos positivos, mas também teve reflexos negativos na formação dos engenheiros agrônomos, engenheiros de uma forma geral. E depois eu vou falar um pouco sobre geoprocessamento. Não vou entrar na parte prática também, mas vou ensinar o potencial, né? Qual é o pensamento científico que está por trás do geoprocessamento e o que você pode fazer com ele. Tudo bem? Então vamos lá. Estatística. Para aqueles que fizeram estatística, né, inicialmente aí, há aproximadamente 30 anos, como eu fiz, vão lembrar que a gente fazia muita coisa no papel e a gente utilizava ali as nossas calculadoras científicas, né? Eu tive aula com alguns professores que antecederam as calculadoras científicas. E essas calculadoras, algumas eram programáveis. Veja bem, nossa, aquilo era... E aquelas calculadoras, inclusive, que conseguiam, né, passar informação de uma calculadora para outra. E com isso você conseguia colocar um volume maior de dados. Mas na faculdade também eu peguei ali uma fase, né, do início dos computadores, onde nós tínhamos que programar tudo, arquivar naqueles discos flexíveis, porque os computadores não tinham capacidade de armazenamento. O surgimento da internet, passei por essa fase, e hoje nós temos computadores no nosso bolso. Esse mesmo aqui que eu estou gravando esse vídeo é capaz de fazer diversas análises estatísticas. O meu computador aqui do lado, ele pode fazer muita coisa. Que ele tem uma capacidade de processamento, né, que foi ampliando, e é um computador doméstico, né? Quando a gente começou com essas pesquisas, inclusive na internet, na universidade, e que nós tínhamos que fazer alguns cálculos com volume de dados um pouco maior, principalmente quando começou a processar a imagem, e hoje você vai entender um pouquinho que a imagem para processar ela é tão pesada, você tinha que ir em algum centro de pesquisa processar isso. É lógico que o Brasil não evoluiu muito nesse sentido, né? Países como os Estados Unidos, China e outros países na Europa, com PIB bem menor que o nosso, inclusive, tem capacidade de processamento muito maior que no Brasil.
o Brasil ainda, os supercomputadores, que seriam os computadores necessários para a agricultura moderna, a gente não tem à disposição ainda. Tanto que as pesquisas estão sendo feitas em convênios com universidades americanas e a China que está entrando aí pesado nesse segmento agora. Mas melhorou muito. Então a análise estatística hoje a gente pode fazer muita coisa em casa. Mas aí o que foi acontecendo? Vamos ver o que foi acontecendo com a parte biológica, orgânica, que fica ali, né, de frente para a tela e digitando os dados. Então, quando a gente fazia isso no papel, o professor de estatística, ele tinha por obrigação passar as equações, então você aprendia aquela parte matemática, gostando ou não dela, e você com isso, com esse manuseio das equações, né, os resultados que eram emitidos dessas equações, eles ficavam mais próximos da mente humana. Então a pessoa via ali no papel, naquela planilha que ele formava, e os resultados, e ele tinha uma capacidade maior de fazer uma conexão entre o resultado, os cálculos que foram realizados e o que aquilo significava na análise estatística que ele estava fazendo. Depois vieram os computadores. Essa geração como a minha, que teve que passar ali, né, o cálculo na unha, como a gente diz, não sofreu tanto com isso, porque na verdade ele via o computador operacionalizando de uma forma rápida. Hoje no Excel, por exemplo, né, faz muita coisa de análise estatística, mas ele ainda tinha, né, em mente aquelas aulas de estatística, onde o professor fazendo tabelinha e tal, e ele conseguindo fazer aquela ponte entre os cálculos, o resultado e o significado, tá, para o mundo real da sua análise. Bom, e aí nós chegamos então em softwares de estatística. Então, ao invés da gente ficar usando essas planilhas de cálculo, onde nós tínhamos que ainda inserir as fórmulas, nós criávamos a análise estatística, começaram a surgir softwares que eles eram dedicados somente à análise estatística. Então, até o visual dele, quando você olhava para a tela, né, eles são assim, quem está trabalhando com software estatístico, você não vai ter ali aquele monte de opção como nós temos hoje, tá? No caso das planilhas. Então, o que a gente faz? A gente já insere os dados direto, tá, nesses softwares. Todavia, esses softwares eles são generalistas. Tá? Eles são generalistas. Consequentemente, nós temos que fazer um preparo para ele, né? O que nós queremos, que análise que nós queremos. Então, quando a pessoa trabalha com esse software generalista, ele está fazendo uma pesquisa médica, ele está fazendo uma pesquisa de medicamento, ele está fazendo uma pesquisa de fertilidade de solo, ele vai fazer uma amostragem sociológica, por exemplo. Então, ele tem que conhecer muito bem o que esses softwares fazem, os parâmetros, né, os fatores que ele vai utilizar, né, nível de segurança que ele vai utilizar, para que então ele possa fazer uma leitura adequada da informação que esse software está fornecendo para ele. Bom, e nós chegamos então, na atualidade, em softwares de análise que já são dedicados, por exemplo, a avaliação de imóveis urbanos, avaliação de imóveis rurais, onde, né, um profissional especializado já prepara o software para ele já ficar com uma tela própria para você inserir os dados. Você pode trabalhar ali com alguns parâmetros, alguns fatores, alguns critérios. Todavia, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que entre aquela parte teórica do que significam aqueles dados, o que ele está fazendo, né, e a interpretação do que o software vai entregar para ele, vai ficando um pouco mais distante. Então a gente fica um pouco preocupado com isso, com algumas pessoas que fazem os treinamentos do uso dos softwares, mas ele não conhece a teoria que está por trás disso. E, consequentemente, quando você tem particularidades do imóvel que você está avaliando, e lembrando que imóvel rural nós estamos falando de valores altos, de valores milionários muitas vezes,
Um erro desse pode significar uma avaliação, né, com um valor em reais e moeda muito alto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Para se preparar para fazer essas análises, é importante você manusear bem esses softwares? Sim, é importante. Mas é importante que você conheça muito, muito bem a teoria que está por trás disso tudo. Evidente que algumas empresas elas tomam esse cuidado, né? Elas ministram cursos primeiro da parte teórica, para a pessoa, às vezes, relembrar ou aprender, que é o caso de pessoas que simplesmente não sabem fazer análise estatística, e depois ministram a parte operacional do software. Mas fica aqui essa recomendação, muito cuidado com isso, tá? Só apertar botão, sair ali aqueles softwares que já imprime até o laudo, você assinar e pôr o seu CREA ali, é um risco muito grande, beleza? Bom, qual outro tópico que nós vamos abordar hoje, e que é muito importante, aí eu gostaria que vocês estivessem de olho aqui nas nossas figuras, né? Nas nossas imagens. Nós vamos fazer uso, pessoal, tá, do georreferenciamento. Evidente que nesse caso você tem que fazer uso de softwares específicos que são capazes de fazer essa análise. E são softwares relativamente pesados, né? Então hoje, com essa evolução dos computadores, mesmo os domésticos, nós conseguimos fazer em casa essas análises. Mas são análises mais pesadas e que implicam então de uma máquina e um computador mais preparado para isso, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer o que significa fazer georreferenciamento. O georreferenciamento, gente, basicamente você vai inserir no teu computador informações geolocalizadas, ou seja, você vai colocar ali o desenho de uma área que você está trabalhando e nessa área você vai inserir as coordenadas geográficas. Então, dentro daquele desenho, ele vai funcionar como se fossem esses mapas que nós temos hoje, onde você vai ter um determinado ponto e aquele ponto você sabe a coordenada geográfica dele e se você ir lá na realidade, naquele local, vai ser aquela coordenada. Só que nós vamos fazer isso em ambiente computacional. E aí vai acontecer o seguinte, na mesma área nós vamos sobrepondo informações. Então você vai pegar um mapa da área, tá, que está todo ele geolocalizado, georreferenciado, e você vai inserir ali informações como, por exemplo, o tipo de vegetação. Então se você ir numa determinada coordenada, você vai encontrar um determinado tipo de vegetal e a partir desse momento, né, de tipo de vegetação, e a partir desse momento o software sabe ler. Ele é preparado para isso. Ele sabe interpretar o tipo de vegetação que vai ter naquela coordenada. E com isso ele consegue definir as áreas e distinguir os tipos de vegetação que evidentemente você preparou o software para fazer essa leitura. Solo é a mesma coisa. Então você vai conseguir inserir os níveis de fertilidade, por exemplo, do solo, e ele consegue fazer um mapa para você, dando as coordenadas geográficas de onde que estão essas distintas, né, esses distintos níveis de fertilidade. Esse é o princípio básico, inclusive, da agricultura de precisão. Relevo é a mesma coisa. Com esse mapa daquela propriedade que você está avaliando, você consegue dizer, né, os níveis de declividade que você tem, né, a topografia, o relevo que você tem em cada área. E consegue desenhar mapas com isso. Mas mais do que isso ainda, a gente consegue interagir esses mapas. Então, por exemplo, você consegue fazer uma classificação se aquela área ela é mais apta ao plantio, né, e você dá uma nota para isso, baseado no nível de fertilidade, na textura do solo que tem ali, na profundidade do solo, no relevo do solo. Então ele consegue, né, calcular todas essas informações, desde que você dê uma fórmula para o programa fazer isso. Há programas que já vêm com essas fórmulas prontas, e ele consegue então interagir todas essas informações, dando, por exemplo, uma categorização do solo
que é mais adequado para o plantio A, B ou C. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas imagens. Ó. Por exemplo, eu escolhi aqui uma área hipotética, tá, gente? Essa área é uma área próxima da cidade de Campo Mourão. Eu não sei se isso aqui é uma propriedade, se é parte de uma propriedade, né, se tem mais de uma propriedade envolvida aqui nessa área, ou se são partes de propriedades diferentes. Eu escolhi isso aqui, tá, de uma forma aleatória, percorrendo o Google Earth, e eu escolhi porque eu percebi que aqui nós vamos ter relevos diferentes, nós vamos ter área com vegetação. Essa área de vegetação, provavelmente ela está aqui porque ela está protegendo recursos hídricos, então são APPs. E nós vamos ter também relevos distintos. Como vocês podem observar, nós temos aqui áreas. Ó. Nós temos áreas que é provável que estejam ali com uma topografia distinta, como aqui também tem uma topografia distinta. Porém, entre essas duas áreas a gente pode perceber aqui, ó, que provavelmente há um problema, tá, gente? Há aqui um problema de erosão. Então isso também é importante na hora de você fazer essa classificação, né, das áreas, da aptidão agrícola e evidentemente que isso vai impactar no valor da propriedade. Bom, outra coisa importante é localizar essa propriedade em relação ao centro urbano ou aos centros urbanos. Então, por exemplo, olha só uma aplicação disso. Essa propriedade aqui ela vai ser vendida. O proprietário decidiu, é uma propriedade hipotética, lembrando, decidiu vender. Aí você pensa, olha, não é uma área muito grande. Uma área muito grande hoje, ela não tem muita viabilidade para a produção de commodities, grãos, soja, milho, por causa do custo de produção que está muito elevado. Então esse produtor, ele pode ficar tentado a vender por um preço baixo, pensando na produção de commodities. Todavia, ele está perto de um centro consumidor. E quando você vai, né, fazer essa investigação do valor da propriedade, você tem que pensar também nos potenciais. Você não pode pensar só naquilo que a propriedade está produzindo naquele momento, ou simplesmente o que a maioria na região faz. Por quê? Porque essa área aqui ela pode ter potencial para olerícolas, por exemplo. Olha, nós vimos que temos rios ali perto, então ela pode ser rica em recursos hídricos. Nós temos que pesquisar o clima. E nós podemos então descobrir que essa área perto aqui de Campo Mourão tem um alto potencial para um cultivo intensivo de olerícolas. Ora, o valor será outro. Mais ainda do que isso, você tem que pensar na região. Olha só o que está acontecendo aqui. Essa propriedade hipotética está bem próximo de Campo Mourão, mas ela tem grandes centros consumidores. Nós temos aqui ó, Londrina, Maringá, Toledo, Cascavel, que são cidades com altíssimo poder de consumo. Em relação à nossa situação aqui de Brasil. Mas ainda nós temos ali Paranavaí, Apucarana, Cianorte, Umuarama, que também tem um considerável poder de consumo. Então se você pensar numa exploração que possa ser feita, né, o transporte dessas mercadorias, desses produtos, de uma agricultura intensiva de olerícolas, o potencial dessa propriedade de dar lucro eleva-se muito. Consequentemente, o preço dela também. Bom, basicamente, o que significa fazer geoprocessamento? Eu estou colocando uma imagem aqui, pessoal, da minha dissertação de mestrado. Tá? De minha dissertação de mestrado de 2008. Eu precisava de dados da década de 60. Então era um período que ainda nós não tínhamos essas informações com imagens de satélite à disposição, mas nós tínhamos as cartas do Exército. Então o que eu fiz? Eu fiz a digitalização dessas imagens.
Então eram cartas do exército, aquelas cartas onde você tem as curvas de nível, as localizações, as propriedades, tá? Mas também eu já tinha cenas de satélite e recolhi dados com GPS a campo. Nesse caso que nós vamos trabalhar aqui com uma avaliação de imóveis rurais, você pode também se utilizar de imagens de satélite, e o uso delas está ficando bem aprimorado. Hoje, com vários tipos de informação que você pode produzir, não só do tipo de vegetação, mas até mesmo em relação ao solo. Porém, elas são imagens mais pesadas. Aí nós vamos ver por quê, eu vou explicar para vocês em seguida. E os dados do GPS é essencial, porque você precisa, né, geolocalizar essa propriedade. Então, quando você traz o desenho dela para dentro, tá, gente, do software, dentro do ambiente computacional, você precisa ter vários pontos de referência, georreferenciados, geolocalizados, para que então o software consiga calcular qualquer ponto daquela imagem as suas coordenadas. E ele vai precisar disso depois para localizar onde estão as regiões de fertilidade A, B, C, D, né, os níveis de declividade A, B, C, D, conforme você faça a classificação. E com isso você consegue então produzir esses diversos mapas, né, essas camadas. Então você consegue produzir um mapa geolocalizado, em todas as áreas geolocalizadas de fertilidade, de topografia, de tipo de vegetação, de profundidade do solo. E como eu disse também, o software ele consegue combinar isso produzindo novas informações. No meu caso aqui, tá, gente? Eu produzi cartas de aptidão agrícola, de uso adequado do solo, fiz um modelo 3D, e eu localizei pontos de visitas aqui, por quê? Porque eu estava fazendo o levantamento do potencial turístico que teria esse pequeno município do Paraná. Então a gente faz inferências turísticas. Então olha como que ficaria aqui a nossa situação hoje. Tá? Então aqui você tem a formação dos mapas temáticos. Olha. Você vai formar, como eu disse, um mapa de topografia. Você pode colocar ali os limites da propriedade, então todos os limites e qualquer ponto desse mapa dentro do ambiente computacional, ele tem uma coordenada geográfica. A fertilidade do solo. Hoje, tá, é muito comum, onde se pratica agricultura de precisão, esses mapas de fertilidade eles já estarem gerados. Então você pode fazer o uso desses mapas. Ou, dependendo da importância dessa avaliação, porque tem um custo para isso, você pode encomendar esses mapas, né? Então tem que fazer aquelas diversas amostragens, usar softwares, que na verdade é um software de geoprocessamento também, geoestatística, e ele vai calcular os níveis de fertilidade. Ele fazendo esse mapa, então em cada posição, tá, em cada coordenada, você vai saber exatamente qual que é o nível de fertilidade, o qual você criou esses critérios para isso. Você vai ter que criar quais critérios de fertilidade que você quer que ele faça essa divisão. Como que está a conservação de solo? Como eu mostrei naquela imagem para vocês, nós temos áreas em que a conservação de solo não está muito boa. E isso impacta. Por quê? Porque você pode ter uma área com alto potencial, porém ela precisa medidas de conservação de solo que não estão sendo tomadas. Precipitação, isso também, gente. Tá? É lógico que você está falando de uma propriedade só, a precipitação vai influenciar na propriedade como um todo, mas é importante, você pode dar uma nota para isso. Por quê? Porque não interessa só a média, né? Você fala, chove 2 milímetros por ano. Nossa, que bom, mas quando? E mesmo áreas que nós temos uma distribuição de chuva, nós temos irregularidades. Então tem um período ali que é comum, é normal naquela área que tenha chuva. E é um período adequado para o plantio. Porém, naquela micro-região especificamente, é mais comum ocorrerem instabilidades, períodos de seca naquela região, ou uma menor precipitação. Drenagem também é importante, tá? Porque os solos que têm menor drenagem, eles tendem a ter uma possibilidade maior de doenças,
tá? Doenças na raiz, por exemplo. Olha, você pensando no cultivo de mandioca, isso é muito importante. Você pensando em cultivo de café, também isso é muito importante. E aí você vai construir os arquivos digitais. Então, cada mapa temático desse, ele vai se transformar nesse arquivo digital. Tá? É aí, tá, gente, que o software transforma isso em informações numéricas. Então, por exemplo, a imagem de satélite. Tá? Por que a imagem de satélite é tão pesada? Porque ele é preparado para dar um valor de cinza, na verdade, de 0 a 255. E para cada tom de cinza desse que é interpretado, ele dá um número. Então aquilo que era uma imagem colorida é interpretado como tons de cinza e para cada tom de cinza ele dá um número. Então quando você olhar a imagem agora, ela vai ser uma grande salada de números espalhados. Então em cada pixel da imagem você vai ter um número. E isso se transforma numa gigantesca matriz, que os softwares são capazes de interpretar, fazer análises estatísticas com essas matrizes e produzir as informações. E aí é que vai ficando pesado quanto mais pixel tem. Então, porque você imagina, olha, se eu tenho um ambiente onde o pixel é 100%, se você dividir isso pela metade, aonde você tinha 1 pixel, você vai reduzir ele a 50 por 50, você passa a ter 4. Entendeu? Depois você passa a ter 16. E ele vai multiplicando. O detalhe é que cada novo pixel desse, ele se transforma num número lá dentro que o computador tem que trabalhar. Então a imagem, tá, o tamanho dela, geograficamente falando, é o mesmo. Mas o número de informações que está contido ali vai aumentando exponencialmente. Então chega um ponto que você tem uma quantidade enorme de pixels e é evidente que o computador fazer todos esses cálculos vai consumir processador, né, vai consumir memória dele. Por isso que em alguns casos os nossos computadores domésticos não conseguem lidar muito bem com esse processamento de imagem, tá bom? Mas aí a gente vai fazer, além da imagem, né, de vegetação, de topografia, de fertilidade, que aí dependendo da escala que você der, você vai formando uma quantidade menor de mapas e as informações ficam mais leves de trabalhar. Só que o mais importante disso, tá, agora focando na avaliação do bem mesmo, na avaliação do imóvel. Tá? Vamos imaginar essa cena aqui. Ó. Tá? Nessa região, tá, pessoal? Nessa região aqui, você definiu uma determinada topografia. Vamos imaginar que ele tem uma inclinação aí entre 5% e 8%. Ele tem uma fertilidade X. A conservação do solo tá legal. É um lugar que chove bem. Tem uma boa drenagem. Então, se você avaliar essa região aqui, coincidiu todos eles fatores positivos. O que você vai fazer? No software, que ele pode fazer isso para você, alguns já são mais fáceis, outros a gente tem que criar uma espécie de programação para isso, tá? Você pode colocar ali um fator de multiplicação. E a informação base seria o preço. Então você pode pesquisar até mesmo o preço médio na região. Tá? E esse preço médio, ele vai ser multiplicado agora por esses fatores, que nesse caso aqui vão ser positivos. Então vão tender a elevar o preço nessa região dessa propriedade que eu estou avaliando. Como em alguns casos pode cair. Aí você pergunta assim, tá, Tarcísio, você está falando multiplica por fator, mas de onde que eu tiro esse fator? É uma adivinhação? Eu crio isso? Vamos ver. Você pode criar também, eu vou comentar esses casos, tá? Bem superficialmente. Mas também existem tabelas que já trazem esses fatores pesquisados, repetidos em pesquisas, e você pode se utilizar. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Ó. Essa tabela, ela foi publicada aqui nessa reportagem, tá, pessoal? Da revista RPA News,
Quem escreveu o texto foi o Ricardo Pinto e o Jair Rodrigues. Recomendo a leitura, porque eles falam justamente da avaliação de terras que exige técnicas e profissionais especializados. Então, nesse primeiro, na tabela 1, o que eles estão avaliando? A classificação de fatores de homogeneização de capacidade de uso do solo de um imóvel rural, segundo a variação da máxima intensidade de utilização, do tipo de utilização e de problemas de conservação das terras, conforme as classes de capacidade de uso. Então vamos lá, o que nós temos aqui nessa tabela? Nós temos aqui os grupos, grupo C, B e A. Então, indo de C, B e A, nós vamos tendo solos adaptados a culturas mais intensivas. Observem, por exemplo, o grupo C, ele serve para flora e fauna, preservação. Você praticamente não tem como fazer cultivo. No grupo B, nós vamos ter indicação de pastagem e reflorestamento. No grupo A, que seria o grupo com as terras melhores, né, são indicados para culturas anuais e perenes. Porém, ser indicado para uma cultura anual e perene não significa que ele esteja isento de problemas de conservação de solo, de erosão. Porque você pode ter um solo, por exemplo, com uma declividade, né, acima de 8%, mas se ele tiver, tá, com os problemas de conservação bem resolvidos, mesmo que seja uma área complexa, até um solo pouco profundo, se você, né, aplicou essas técnicas de conservação de solo, ele tem um alto potencial produtivo. Porém, se você já vê que é um quadro, tá, de pouca profundidade, né, de uma topografia com uma inclinação um pouco mais elevada, e não estão aplicadas essas técnicas, então ele está um pouco mais desvalorizado. Tudo bem? Então você vai ver aqui, que conforme você vai aumentando, tá, gente? Os grupos que têm aptidão, tá, para culturas anuais e que as técnicas necessárias de conservação são mais simples, você vai aplicar o fator de homogeneização tipo valor 1. E isso vai decrescendo gradativamente. Aí você pergunta, eu sou obrigado a utilizar isso aqui? Não. É uma recomendação testada, né? Então ela tem várias repetições e ela se aplica bem. Mas há possibilidades de você desenvolver os seus fatores, né, quando você está tentando chegar a um preço para aquela propriedade. Mas isso é um tema complexo que leva tempo. Então eu dedicaria uma outra aula a esse assunto, tá bom? Olha aqui esse caso, classificação de fatores de homogeneização de recursos hídricos do imóvel. Então é assim, quando a propriedade corre poucos riscos de falta de água, ela tem, por exemplo, nascentes perenes, rios grandes, né? Então ela não corre risco, você pode aplicar o fator 1.4. Se você tem uma propriedade que corre risco de fator de água, 0,65. Outro caso, topografia. No caso da topografia plana, 1.10, ondulada, 1, montanhosa, 0,8. Também repito, tem como mudar isso aqui e aplicar uma questão específica para a minha propriedade? Tem, tranquilamente. Você pode construir o seu. Mas como eu disse, isso depende, tá, da gente parar uma aula e explicar como que você pode aplicar os seus próprios fatores, tá bom? Olha esse caso aqui, classificação de fatores de homogeneização de acesso ao imóvel rural. Então olha só, se você tiver uma estrada asfaltada, aquela imagem que nós estamos olhando, por exemplo, dá a entender, eu não fui no local, mas dá a entender que é um asfalto. Então você vai ter fator 1. Mas você pode ter uma estrada, pessoal, vicinal, que ela está adequada. Ela está elevada, ela acompanha as curvas, tá, da microbacia, ela tem caixas de contenção com boa manutenção.
Então pode não ser 1, mas pode ser 0,95. Outro detalhe importante que você tem que ficar de olho, viu? Muita atenção para isso. A propriedade ela tem um acesso péssimo. Aqui em períodos de chuva, inclusive, né, você não consegue ter acesso ou só com um veículo especial, né, traçado para chegar na propriedade. Porém, é feito, tá, gente, um projeto ali, que pode ser um projeto municipal, né, normalmente um projeto municipal com recursos do Estado, e é feito, então, a elevação, é feito o cascalhamento, é feito as caixas de contenção, o acompanhamento das curvas em nível daquela microbacia. Isso vai valorizar muito a propriedade. Porque olha do que eu estou falando. Imagine você sair de uma propriedade que está com o fator 0,85, 0,70 aliás, para ir para 1. Então nós estamos falando de uma multiplicação de 0,30 a mais de valorização dessa propriedade. Então isso pode impactar muito no preço. Ou às vezes a prefeitura está com o projeto de implantar. Então a propriedade vai valorizar em pouco tempo. Fica de olho nisso. E aqui nós temos um resumo de uma tabela com esses fatores. Ele está trabalhando com o que aqui nesse caso? Com as amostras, tá? Com as amostras para ele chegar num valor médio daquela região e aplicar a propriedade que ele está avaliando. Só que nós vamos utilizar essa tabela aqui para fazermos a nossa leitura lá naquele desenho, naquele esquema que eu fiz, para a gente entender como que o geoprocessamento ajuda nesse caso. Então vamos pegar aqui o caso da amostra número 1. Observe, amostra número 1. Olha o preço dela, 35 mil por hectare. Aí ele foi fazendo, gente, a aplicação dos fatores de homogeneização. Em alguns casos mantém igual, em alguns casos sobe, em alguns casos abaixa um pouquinho. O detalhe é que, na média, por hectare aumentou aqui, nesse caso, em R$ 731.093. Então ficou um fator aqui de homogeneização de 1,020. Vamos voltar lá para o nosso caso, no nosso desenho, para a gente entender melhor. Então, o que vai acontecer aqui? A vantagem, gente, do nosso sistema de geoprocessamento é que ele vai fazer tudo isso em ambiente computacional e não com a propriedade como um todo. Ele vai fazer isso área por área, entendeu? Área por área. Cada área que você tem aqui, ele vai georreferenciar, tá geolocalizado, com a sua respectiva topografia, fertilidade, proximidade com o centro consumidor, proximidade com a estrada. Então, cada áreazinha dessa, ele vai aplicar aquele fator de homogeneização. Depois, ele vai combinar tudo isso, área por área. Ele faz uma combinação, tá, gente? Então, de todos esses fatores. A diferença é que você, para fazer isso manualmente, ficaria semanas, talvez meses fazendo esse trabalho, dependendo da propriedade e dependendo do número de critérios que você está utilizando. Não, dependendo do seu computador, você fez o trabalho. Colocou os critérios do jeito que você quer, os níveis de fertilidade, os níveis de topografia, colocou calcular, dependendo do seu computador, ele vai fazer isso em segundos. E ele vai conseguir, então, sobrepor essas informações em cada trechinho da sua área. E depois ele vai conseguir te dar, então, o preço por área. O preço por área. Ora, por que isso é importante, gente? Por que isso é importante? Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. É importante porque você, por exemplo, está trabalhando, na verdade, para um inventário. Você tem que dividir essa propriedade em herdeiros. Tá aqui o inventariante te procurou e fala que a propriedade tem que ser dividida em 4 herdeiros. Ora, não é só uma questão de dividir em tamanhos iguais, ou achômetro. Você tem que dividir em valores iguais. Então, o software vai dar para você o que vale cada área dessa, com esses diferentes critérios que você colocou,
Ele consegue dar um valor médio da propriedade, porque ele consegue, né, colocar um peso de cada área que vale mais ou menos. E se você dividir essa área e fazer a leitura, ele consegue dizer o valor de cada sub-área dessa. Ah, e se eu tiver que dividir em 8? Também. Ele consegue dizer o valor. E você consegue, então, alterar os tamanhos para que os valores fiquem iguais. Então, alguns vão herdar um terreno um pouco menor, um pouco maior, mas eles vão herdar, segundo o mercado que você pesquisou, valores de propriedades iguais. Entendeu a diferença? Muito importante isso. Por quê? Se faz uma divisão entre herdeiros no achômetro, tá, sem esses critérios objetivos, e poucos dias depois está aquela briga e o seu trabalho às vezes não vai ser nem utilizado. Você pode até receber por ele, mas não vai ser nem aplicado. E se um dos herdeiros levar isso para a justiça, fica assim, tá, mas qual o critério para essa divisão? Aqui não, se alguém questionar na justiça, você vai ser chamado lá, você vai mostrar todo esse trabalho técnico científico que você fez e objetivamente você vai mostrar por que essa área tem o mesmo valor da A, da B, da C, da D e assim por diante. Se for uma ação judicial, importantíssimo, gente. Nós temos um problema sério com as avaliações feitas por oficiais de justiça. Eu não estou falando mal do trabalho, eu entendo a situação dos oficiais de justiça. Eles não são preparados tecnicamente para isso, eles não têm ferramentas, eles não têm tempo e eles não têm muitas vezes recursos para fazer esse trabalho. E aí, infelizmente, o juiz acaba acatando o que ele falou e joga esse preço lá embaixo. Aí vai para o leilão, ninguém dá lance, aí ocorre aqueles lances absurdos de 60%, 50% em cima do que o oficial de justiça tinha falado que já estava errado, já estava muito baixo. E aí você vê esse proprietário ter um prejuízo enorme, gente. E pessoal, a maioria dessas pessoas que têm bens levados à justiça não são criminosos. São pessoas que erraram, tiveram problemas e que, se o bem fosse leiloado pelo valor correto, poderiam pagar todas as dívidas, ainda receber algum valor, alguma devolução e reiniciar a sua vida como empreendedor. Porque eles são empreendedores, eles geram empregos. Quando você faz um leilão como essa, você tem um cara extremamente beneficiado, que é o cara que comprou por uma bagatela, mas a sociedade em si é prejudicada. E a justiça não pode ficar olhando só o indivíduo. Ou somente, terminamos o processo. A gente fez o leilão, pegou dinheiro, pagou quem dava, e eu como juiz encerrei o meu trabalho. Não, o juiz também é responsável por olhar para essa sociedade. E quando ele faz um leilão com o preço adequado, ele está sendo muito mais justo com aquele que está tendo o bem leiloado e com toda a sociedade. Porque essa pessoa que está sendo penalizada pode retornar ao mercado empreendedor. Ou quando nós vamos fazer a venda de uma parte da propriedade. E aí o fiscal avalia errado também e leva lá 50% da propriedade, sendo que 20%, 30% da propriedade era o suficiente, né, para pagar essa dívida no leilão. Então veja como você tem uma importância social também como avaliador. Uma importância para a justiça, tá? É uma profissão muito importante e nós precisamos de profissionais capacitados nessa área e que saibam fazer uso dessas ferramentas. Outro, tá, é o caso dos fundos de investimento. Lembrem disso. Nós temos, tá, gente, um crescimento, agora nós vamos ter um crescimento muito grande dos fundos de investimento do agronegócio. Tá mal começando isso. A lei foi aprovada há pouquíssimo tempo. Esses fundos precisam investir dinheiro de várias pessoas que estão aplicando ali. Então precisa ter critérios rigorosos para arrendar uma propriedade, para comprar uma propriedade. E se você entendeu o vídeo que eu gravei, essa aula aqui, você está entendendo o quão rigoroso é usar o geoprocessamento.
Então, quanta segurança você vai dar para aquele, né, para aquela pessoa, para aquela empresa que administra os recursos do fundo de investimento para ele comprar essa propriedade. E segurança também para quem está pondo dinheiro no fundo. Então é um serviço, tá, gente? Uma prestação de serviço nobre, eu diria. Valoriza as pessoas, valoriza os seus bens, né? Esse direito que está consagrado na nossa Constituição, que é o direito à propriedade. E quando você fala de consagração do direito à propriedade, é consagrar também o valor da propriedade. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sei que essa é só uma parte teórica, então muitos ficarão com curiosidades de conhecer esses aplicativos, esses softwares, né? Tem gratuito também, tá, gente, que você pode acessar, estudar, tem curso para isso. Então pergunte aí nos comentários. Eu faço questão de te responder, de ver gente crescendo nessa área, juntando conhecimento agronômico com conhecimento técnico, certo? E se você gostou, tá, e vai comentar, eu espero também que você deixe o seu clique aí e compartilhe o vídeo. Valeu, muito obrigado.